O Senado brasileiro criou mais uma arma contra a violência doméstica. É o feminicídio, com penas mais severas para quem assassinar mulheres. A cada dia, 10 mulheres são assassinadas no Brasil. Mais do que a simples violência, as estatísticas revelam as vítimas do machismo e da segregação das mulheres. Diante do quadro, o Senado Federal aprovou em primeira votação um projeto de lei que cria o feminicídio, um tipo de crime praticado contra a mulher, pelo fato de ela ser mulher. De acordo com o projeto, o feminicídio passa a ser uma das formas de homicídio qualificado, podendo ser aplicado quando houver violência doméstica, familiar, sexual, mutilação ou emprego de tortura. A pena prevista passa a ser de 12 a 30 anos de detenção. No caso do homicídio simples, ela é de 6 a 20 anos. O projeto de lei ainda depende da aprovação na Câmara dos Deputados e só depois segue para a sanção presidencial. Quem é a favor da lei afirma que ela é uma medida importante para proteger as mulheres. Quem é contra argumenta que ela representa um retrocesso na luta pela igualdade entre homens e mulheres. Eu acho que deveria ser da mesma forma, a gravidade é a mesma se for uma criança, um homem, o que for. Só pelo fato de fazê-lo contra a mulher, deveria ter uma punição maior. Essa professora de Direito Penal é contrária à aprovação do projeto. Ela lembra que o Código Penal já apresenta outros qualificadores que podem ser aplicados no caso de violência contra as mulheres. Hoje, a mulher que é assassinada pelo marido, pelo companheiro, em relação a uma violência doméstica, já é apenada por motivo torpe. Então, no meu entender, é 6 e meia dúzia. Quem há 30 anos luta pelos direitos das mulheres, como a diretora do Instituto Patrícia Galvão, acredita que a medida será eficaz na redução da violência doméstica. Hoje esse crime contra as mulheres no Brasil é um crime visto como um crime menor diante de outras formas de crime. Então nós precisamos que ele seja melhor investigado, melhor periciado e mais, que seja punido como um crime hediondo. Sempre que há uma mudança na legislação, se pergunta se isso de fato fará com que na prática esse tipo de delito diminua, né? E nem sempre os exemplos que a gente tem ainda ao longo da história são positivos nesse sentido. O senhor acredita que essa mudança é positiva? Eu acredito que, veja só, a revolta da representante do Centro Patrícia Galvão, eu acho que ela é justa. De fato, essa questão da violência contra a mulher, ela está mal colocada na sociedade brasileira hoje. A solução pela lei é uma solução mágica, achar que a lei, o Congresso aprova uma lei e nós vamos mudar a realidade, é uma solução assim extremamente utópica. É como a questão da redução da maioridade penal, achar que com a redução nós vamos então diminuir os crimes praticados ou as infrações praticadas pelos adolescentes. O que há aí, eu participei da coordenação de um livro chamado Advocacia Pro Bono em Defesa da Mulher Vítima de Violência, junto com uma professora da Unicamp, Maria Lígia Quartim de Moraes, em que essa questão foi fruto de um simpósio, essa questão foi longamente debatida. Quer dizer, o que falta, e os juízes e a jurisprudência aponta para isso, são políticas sociais, no sentido de evitar que essa situação se agrave, eu veja só, medidas preventivas. Por exemplo, medidas como a delegacia da mulher, o melhor acolhimento, quer dizer, a mulher já prenuncia, já percebe que o marido vai se tornar violento, ela vai buscar uma ajuda, mas ela pensa duas vezes, puxa vida, se eu denunciar o meu marido, eu vou perder a remuneração, se eu me separar dele, quem vai sustentar os filhos? Então, a mulher tem que ter um acolhimento diferente, são políticas públicas aí, entendeu? Que evitam que essa questão da violência aumente. Essa questão, inclusive, é tratada no plano internacional, quer dizer, a gente tem, inclusive, teve aqui nesse simpósio a doutora Miller, uma advogada americana que milita nessa área, quer dizer, ela trouxe para cá uma verdadeira cartilha, dizendo passo a passo como é que a violência se instaura dentro de um lar. Quer dizer, como é que ela vai se tornando gradativamente, cada dia pior e acaba redundando num crime. Principalmente, vamos dizer, uma porta de entrada para isso é o alcoolismo.
essa doutora Miller, que era ligada, inclusive, à fé Bahá'í, ela tem um trabalho, assim, paradigmático nos Estados Unidos de combate à violência contra a mulher. Agora, o Bob Juliano Fox pergunta pelo Twitter, onde entra a Lei Maria da Penha? Será que ela ficou obsoleta? Não, a Maria da Penha foi um grande avanço, entendeu? Justamente essa Lei Maria da Penha é que faz com que, e vocês viram na matéria a questão da observância por parte de uma professora de direito penal, quer dizer, nós já temos no nosso ordenamento jurídico previsão de, vamos dizer assim, o crime de homicídio contra uma mulher já está previsto na legislação. Existem, vamos dizer assim, agravantes, situações agravantes previstas na legislação. Quer dizer, o juiz tem todas as condições de aplicar uma pena severa. Inclusive, vamos dizer, já há uma diminuição das possibilidades de benefícios para o preso que comete crimes com agravante, quer dizer, um crime mediante uma torpeza, uma situação, veja só, característica de uma violência contra a mulher que tem uma situação física desigual. Então, nós já temos na legislação. Eu acredito que essa lei, veja só, eu partiria mais para políticas públicas no plano da prevenção da violência contra a mulher. O Newton César Xavier, Senes, pergunta o seguinte, há também homens assassinados por mulheres, e aí? Numa espécie de reivindicação da maioria por algum tipo de tratamento diferenciado? Eu acho que é exagero essa colocação. Agora, eu concordo integralmente. Você tem não só um problema criminal, mas tem um problema cultural que está associado a esse tipo de crime. Eu acho que essas medidas, eu também não sei, não saberia julgar se vale a pena ter mais uma lei. Eu acho que o doutor Naro já indicou que se tem uma jurisprudência aí já suficiente para condenar. Trata-se mais de você gerar, de fato, espaços e mecanismos que incentivem as mulheres, em particular, que estão começando a vivenciar um ambiente que pode tender uma violência ou um crime, para se antever isso, para, de alguma maneira, se precaver. Eu acho que, de fato, tem mais a ver com isso. E essa questão do homem e da mulher, eu não me preocuparia. Eu falei, os homens também têm as suas leis aí. Não é porque uma está mais protegida que vai desproteger o outro lado. Isso eu acho uma questão secundária.